Mestre Jesus, o Senhor que é todo amor e bondade, que o Senhor possa enxergar em nós, seus seguidores, seguidores necessitados do conhecimento, necessitados da luz que ilumina o caminho, necessitados da saúde do corpo. Mestre, Senhor que é conhecedor de cada um de nós na intimidade, traga o que necessitamos e o que merecemos. É o nosso pedido, Mestre Jesus. O Senhor que já veio à terra, que já sofreu, que deixou o exemplo, que possamos, Mestre Jesus, aprender contigo, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Eu vou convidar a Laura para fazer a leitura. Do Evangelho. Boa noite. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, em relação aos pais, tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, conhecendo que, para chegar até a Deus, há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, hoje nós temos a alegria de ter aqui entre nós a Liliane Emanuele, que é trabalhadora, evangelizadora lá do Grupo Espírita Boa Nova, Jardim Guanabara, né? Jardim Guanabara. E ela é psicopedagoga, é diretora de uma creche espírita, o Educandário Infantil Josefa Lopes. E nós temos a alegria de ter entre nós para falar sobre um tema muito importante. Ela vai nos informar a respeito de algo que faz parte da nossa vida. Então, Liliane, você está convidada e fica à vontade. Então, boa noite a todos. Dizer que é um prazer estar aqui nessa casa que me acolheu quando eu mais precisei. Casa de amigos, de irmãos, e somos todos irmãos, por isso nós vamos falar hoje de família. Quando o Fábio me propôs esse tema, eu costumo falar que é um tema que eu me sinto à vontade. Porque falar de família é muito bom, não é verdade? Todos nós estamos inseridos em um seio familiar e todo mundo aqui é feliz, pleno, ninguém tem problema, né? Família é um lugar só de alegrias, não é verdade? Não? Teve uns que balançaram a cabecinha? Gente, que isso? Mas brincadeiras à parte, família é também para isso. Para as alegrias, para as tristezas, para os aprendizados da vida, né? Hoje vamos falar, então, um pouquinho sobre a família à luz do Espiritismo.
O que é esse à luz do Espiritismo? É como a doutrina espírita elucida a família. Essa constituição de pessoas agregadas em um mesmo lar, em que nos ensinam tanto. A gente fala que a primeira escola da vida é a família. Então, nós temos aí, se ser pensante, igual a gente, né, muitas vezes. E eu trouxe aqui alguns questionamentos que a gente faz, né, no dia a dia da vida. Para que serve a família? Qual que é a finalidade da família? Nascer, crescer, alimentar, reproduzir e morrer? Só essa? Não. Igual nós falamos no início, a família ela é para a gente aprender várias situações no nosso dia a dia. Para nós crescermos, para nós evoluirmos. Né? Inclusive, esse é um dos objetivos da reencarnação. Evoluirmos. Nós estamos aqui como seres aprendizes em um planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui ainda neste planeta, é porque nós precisamos aprender. E nem sempre é somente com benfeitorias. Na grande maioria, nós aprendemos com as dores, com o sofrimento. Às vezes eu até falo que a gente aprende muito mais quando a gente sofre. É difícil falar isso, mas é a verdade. Quando a gente está passando por uma dificuldade, seja familiar, financeira, né, conjugal, nós aprendemos muito, nós tiramos muito daquilo ali, para nós, para a nossa vida. Aí lá na frente você fala assim, desse mal eu não passo mais. Será? Às vezes a gente tem mais uma pedra no sapato para tirar ali do que a gente imagina. Nós vamos falar um pouquinho na palestra, não vou falar palestra não, nessa conversa, né? Somos amigos ou inimigos na vida, dentro da nossa família? Às vezes a gente para assim, nossa, a minha família é a família perfeita, a gente faz aquela reunião todo final de ano, a gente coloca uma camisetinha, faz aquela festa, e depois no resto do ano nunca mais vê. 364 dias, tá lá, brigando, tendo discussões, desavenças, mas aí nesse dia se reúne, tá tudo certo. Então nós somos amigos ou inimigos? Por que eu faço parte dessa família? Alguém aqui já fez esse questionamento? Senhor, eu não pedi para nascer aqui. Ah, pediu. Quando nós estávamos lá na erraticidade, quando nós voltamos ao plano, né, imaterial, que é o plano espiritual, nós pedimos para nascer exatamente onde nós estamos. Com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Você escolheu estar onde está. Nossa, às vezes meu Deus, para que eu fui pedir isso? Né? Podia ter pedido assim um pouquinho mais branda essa pena minha. Mas a gente escolhe. E é nessas escolhas que a gente começa a crescer um pouquinho também. Outra pergunta. Sou obrigada a gostar de todos os membros da minha família? Estou me tornando espírita, estou conhecendo agora, Fábio Espiritismo, lendo. Então lá está falando que é só a lei do amor. Então eu sou obrigada a gostar de todo mundo? A gente costuma falar que ninguém é obrigado a nada. Né? Mas nós temos alguns deveres na nossa vida, na nossa trajetória evolutiva. Gosto mais dos meus amigos do que os membros da minha família. Alguém aqui já percebeu isso? Ou já teve esse sentimento? Às vezes você se dá tão bem com um membro do seu vínculo, né, de amizades, você fala, nossa, esse fulano aqui é como se fosse meu irmão, minha irmã de alma. Aí chega lá na casa, tem o irmão sanguíneo, né, de laço sanguíneo, e tem aquele tanto de problema, aquele tanto de conflitos. Por que será que isso acontece, né? Então eu trouxe aí o significado, né, segundo o dicionário da língua portuguesa. O que é família? Vou ler tudo, não. A gente vai fazendo algumas leituras por alto. Conjunto de todos os parentes de uma mesma e principalmente dos que moram com ela. Conjunto formado pelos pais, pelos filhos. Em resumo, aquelas pessoas que estão ali no mesmo círculo familiar. Então, essas pessoas que moram, na maioria das vezes, no mesmo teto,
são os membros da sua família. Lá no livro Estudos Espíritas, eles nos traz outro conceito de família, que não é só isso, não é só eu nascer no mesmo teto, ali que é a minha família. Então, o que é a família? Né? Agrupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Esse é o conceito geral, né? Físico, da Terra. O que é família? E agora o conceito espiritual. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados e em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. O que é isso? A reencarnação, ela nos propicia corrigir as nossas falhas e quitar parte dos nossos débitos. Todos nós nascemos num emaranhado de células e vamos evoluindo de acordo com o nosso conhecimento, que é igual o nosso amigo Fábio trouxe aqui, falando do estudo, o quanto é importante, o quão rico é. O espírito, ele precisa estudar. Ele tem que vir na palestra, ele tem que vir no tratamento, mas ele precisa estudar e praticar. É outra vertente muito importante também. Então, por isso que o estudo, a gente sempre bate nessa mesma tecla. Modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam na vulgaridade os valores éticos, tem-se a impressão de que paira rude ameaça sobre a estabilidade da família. Mais do que nunca, porém, o conjunto doméstico se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria humanidade. Quantas pessoas, às vezes, vê um casal novo, aí a gente já entra lá com a crítica, com o julgamento, né? Nossa, vamos ver até quando isso vai durar. Ou então a gente chega a ver um casal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, meu marido falou que não era para falar muito exemplo meu não, viu, aqui na exposição hoje, mas a gente não dá conta, né? Eu e o Rafael, nós estamos aí há 12 anos juntos, casados. Então, hoje é raro a gente ver isso. Um casal, vou puxar minha sardinha jovem, né? Casado por tanto tempo. Porque as nossas constituições familiares, elas estão, infelizmente, falidas. Quando a gente vê um casal novo, às vezes querendo, né, se organizar, constituir o seu lar, a gente fala, não, meu filho, para que mexer com isso? Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. A gente ainda fala isso. Essa infeliz fala. Mas a gente esquece que nós temos Jesus como nosso modelo e guia. O que Jesus falaria num caso desse? Será que Jesus falaria essa frase? Eu tenho certeza que não. Jesus, com certeza, daria o seu mais belo ensinamento falando da constituição familiar, porque ele teve um belíssimo exemplo de Jesus, né, de José e Maria. Pais trabalhadores, pais fiéis, a formação do seu filho. Então, é isso que ele falaria. A família é mais do que o resultado genético. É muito mais do que isso aqui. Isso aqui é matéria. Isso aqui daqui um dia vai embora. São os ideais, os sonhos, os elos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, olha aí as dores. As tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Então, nós temos aqui muito mais do que a matéria. Nós constituímos algo. Lógico que o plano material a gente almeja. Por exemplo, você consolida lá com seu esposo que você quer comprar uma casa, que você quer comprar um carro, às vezes para poder você vir para o centro. O carro para vir para o centro, viu, gente? Para trabalhar também, né? Porque a gente precisa do dinheiro para a gente poder se alimentar e etc. Mas a gente precisa também lembrar do lado espiritual. Trazer a religiosidade para dentro dos nossos lares. Trazer Jesus para dentro da nossa constituição familiar. E aí Jesus fala assim, ó. E olhando para os que estavam sentados à roda de si, ele fala, né? Eis aqui, lhes disse minha mãe e meus irmãos,
Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, Jesus fala isso lá em Marcos e em Mateus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Porque às vezes a gente pergunta, né? Nesse momento ele estava, as pessoas questionando, né? Que Maria estava lá fora. Ele falou, mas sua mãe está lá, de fora, de pé. Seu pai, seus irmãos. Aí ele fala, os meus irmãos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estão aqui. Então, essas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Jesus, esses são os irmãos. Aí tem as pessoas que falam, não, então Jesus está se contradizendo. Porque Jesus é amor. Então ele está falando que a mãe dele que está lá fora não é mãe? Não. Pelo contrário. Jesus enaltece, né, a maternidade de Maria o tempo todo nas suas falas. Esse poder sublime de ser mãe. Mas ele também agrega que irmãos, mãe e família são os laços espirituais. Então nós somos muito mais do que o sangue. Então estou olhando aqui carinhosamente para muitos irmãos meus. Então essa é a nossa verdadeira família. Por isso que nós devemos sempre amar o próximo como a nós mesmos, fazer o que Jesus nos ensinou. Então a reencarnação ela fortalece esses laços de família. Ela vai trazendo esse emaranhado de sentimentos e de virtudes que nós devemos melhorar. E lá no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta assim, Kardec. Uma vez que temos tido muitas existências, a parentela nossa vai além da existência atual, né? Ele questionou os espíritos. E os espíritos responderam para ele. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Porque às vezes você está ali dentro da sua constituição familiar e você fala, gente, mas eu não consigo amar aquele ser humano. Eu tenho um negócio que me dá uma repulsa. Eu não dou conta. O que será que eu fiz, Senhor? Eu estou errando. É meu irmão sanguíneo. Filho do meu pai e da minha mãe. Por que eu o odeio? Às vezes a gente fala isso. Algumas pessoas falam isso. Tudo se resume na reencarnação. Nas nossas pré-existências. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico e nessa vida fica impregnado onde? No nosso perispírito. No nosso princípio inteligente, que é o quê? O nosso espírito. Antes de sermos corpo, nós somos espírito. Né? Então, por isso que a gente tem que ir fazendo o quê? Bons acúmulos. Não somente o acúmulo material, mas o acúmulo espiritual. Nutrir a nossa alma. A gente precisa do alimento para o corpo e o alimento da alma é o quê? É a reunião pública, é a leitura de um livro. Então, são essas situações que vão nos engrandecendo, né? Mas, beleza, Liliane, eu estou aqui, reencarnei, estou aprendendo aqui com essa minha família agora, mas qual que é a necessidade da encarnação? Por quê? Aí Kardec, né, mais uma vez, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então, quer dizer que eu estou aqui no mundo de provas e expiações, eu tenho que sofrer, é isso? O que os espíritos nos respondem? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, Deus dá para você um presente, a vida. E aí você vai ditar o que você vai fazer nessa encarnação. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigadas a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Nós temos que ter utilidade, gente, aqui na Terra. Senão, para que nós estamos aqui? Só para comer? Trabalhar? Se divertir com os amigos? Não, a vida não é só isso. Nós acreditamos o quê? Na vida pós-vida. A morte ela é somente do corpo físico.
Então, se nós acreditamos nessa vida futura, qual que é a sua utilidade nesse planeta, nessa encarnação? Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e da igualdade. A gente começa a aprender a dividir dentro da nossa casa. Por exemplo, eu não tenho irmão, sou filha única, mas eu tenho primos. Então, quando na infância, tinha que dividir o brinquedo. Ah, tinha filho único, é muito mimado. Aí tinha que dividir. Aí é onde que entra a importância da família. Eu era obrigada a dividir. Mas foi uma obrigação boa, porque nos ensina algumas situações da infância a melhorarmos enquanto seres humanos adultos. E a infância é uma fase extremamente importante, onde nós estamos moldando esses espíritos antigos. Quais são os tipos de família que nós temos, então? Nós temos as famílias pelos laços espirituais e nós temos as famílias pelos laços corporais. As dos laços espirituais é o quê? Fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, essas famílias estão juntas por séculos, milênios. Não pensem vocês que essa encarnação número 399, tá? Às vezes alguém está nesse número. A gente está aí, ó. Põe número nisso. Que nós estamos aqui por várias e várias vidas, aprendendo, melhorando. E nós reencarnamos entre espíritos afins. E as dos laços corporais, como que é? Frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na atual existência. Porque existem aqueles acasos, até na questão da espiritualidade. Por acaso, né, a gente não gosta muito o espírita não gosta de falar muito que existe o acaso, que é tudo programado pela espiritualidade. Mas acontece ali um acidente do planejamento reencarnatório que você tem que passar por aquela pessoa. De uma certa forma, os espíritos influem, né, sobre isso. Mas aquela ligação que não é duradoura, ela nessa mesma encarnação, ela se finda. Ah, por que será que isso acontece? Gente, se não é para o seu adiantamento moral, você pode ter certeza que seu mentor, seu guia espiritual, ele vai dar um jeitinho ali de te conduzir para outro caminho. Se a gente tiver com a boa conexão com ele. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Hábito da prece. Ter essa relação boa para ele nos ajudar. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos. Então, nós temos esses espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Quando a gente fala que a alma bate, o santo bate. Não tem essa fala que a gente fala, né? Que a gente faz. Então, nós temos aqueles irmãos realmente ali dentro do nosso seio familiar, que a gente sabe que é um encontro de vidas e vidas. Onde o nosso amor ele é transcendental. E os estranhos, né? Aos espíritos, afastados por antipatias. Então, nós temos ainda esses familiares que estão no nosso seio familiar, que não nos são afeiçoados, comumente chamados de inimigos. Os nossos inimigos ficou meio emaranhado ali, né? Eu também quase fiz assim para... Na hora a gente compartilha o slide, dá uma mudadinha um pouquinho. Mas os nossos inimigos estão reencarnados na nossa família. Vocês sabiam disso? Para o nosso progresso moral. Porque ali, lembra daquela palavrinha obrigado lá do começo? Aí nós vamos ter que engolir. Se a gente não engole pelo bem, a gente aprende ali pelas situações adversas. Não vou falar pelo mal, não. Mas nós temos que aprender a amar. Jesus veio aqui, gente, ele não teve tempo nem trocar as sandálias. Né?
Porque ele só pensou em fazer o bem. Ele só pensou em amar. O tempo todo ele nos ensinou isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês forem lendo, né, e o Livro dos Espíritos também, quando Kardec vai questionando, em todos os momentos os Espíritos nos trazem esse amor do Cristo. Então é assim que a gente deve tentar seguir. Olha aí que gracinha, né? Por que eu estou nessa família? Às vezes nasce gêmeos até grudadinho, né? Os nossos siameses. Eita, aí é uma prova bem, né? Mas com certeza eles aprendem muito. Depois, quando chega lá no plano espiritual, vai entender. Ah, foi por isso que eu nasci grudada com você, Frederico. Que a gente tinha um resgate ali juntos. Deus é tão bom que se não fizesse eu nascer pregadinho com o Frederico, eu não ia aprender a amar ele. Então é por isso que algumas situações acontecem na nossa vida, por isso. Se a gente tivesse nascido separado, a gente não ia se amar. Então nasceu ali juntinho, às vezes para ter que aguentar um ao outro. Então essas situações, às vezes acontecem na nossa vida por isso. Estou citando um exemplo do caso dos siameses, mas nem sempre é por isso, tá, gente? Não existe uma regra, tá? Atados por compromissos anteriores, que são as nossas dívidas, né, pregressas, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou a que estão com dívidas. Então, quando a gente fala que os nossos inimigos estão reencarnados na nossa família, é por isso. Que a gente está ali, com certeza, para aprender um com o outro. Quem nunca tem um irmão que você fala assim, ó, meu Deus, custava fazer isso aqui para mim? Custa nada, mas não faz, porque é ruim. Não é que é ruim, gente. Aí a gente tem que entender. Como que a gente entende? Estudando. E quando a gente compreende, a gente vai melhorando também. Porque nós vamos o quê? Resignando. Resignando, né? E aprendendo, evoluindo cada dia mais. E quando tem essa antipatia, então? Os adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Isso porque a gente ainda não está citando a questão dos nossos irmãozinhos desencarnados, que na grande maioria das vezes influem sobre os nossos atos. Nós passamos... Gente, Divaldo Franco, vocês já assistiram o filme? Divaldo Franco, expositor espírita, com a conduta moral, graças a Deus, muito elevada nessa encarnação, sofreu processo obsessivo. Chico Xavier, também, ele relata em vários livros que ele passou por alguns momentos. Quem somos nós? Por que nós seríamos isentos desses irmãos, dessas perseguições? E a gente começa a entender essas influenciações espirituais na nossa vida quando nós estamos aqui, numa quarta-feira, 7h da noite, no Lar Maria Cecília, estudando, aprendendo. Não era muito melhor ter em casa, às vezes? Muitos amigos, às vezes, fazem essa pergunta para a gente. Nossa, mas vocês vão demais no centro. Como que vocês dão conta? Vai lá, tá lá terça, tá quarta, tá na sopa, tá na evangelização, vê menino o dia inteiro, chega lá, ainda vai trabalhar com menino na evangelização. Mas é aqui que a gente descansa a nossa alma. É aqui que a gente aprende que nós não somos ninguém na fila do pão. Que a gente exerce a nossa humildade, a nossa benevolência, a nossa empatia. E assim também na nossa família, né? Então, certamente, é nesse difícil reduto dentro do lar que deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Às vezes é muito mais fácil você retribuir o mal com o mal. Uma ofensa do seu pai, da sua mãe, dos seus primos, do seu esposo, da sua esposa.
Às vezes você está ali cansado o dia inteiro trabalhando, chega ali em casa, ainda tem aquele tanto de exigências. E às vezes a gente, sem pensar, age pelo impulso e dá aquela má resposta no companheiro. Ah, não, mas ele me provocou, ele mereceu. E muitas vezes a gente faz isso. Então todos nós, não é porque, por exemplo, eu estou aqui nessa condição de hoje estar conversando com vocês, que nós somos melhores ou piores, não. Pelo contrário, nós somos muito mais devedores às vezes. Aquilo que muito é dado, muito será cobrado. Então, quando nós começamos a entender de doutrina espírita, vocês podem ter certeza que isso vai ser cobrado de nós lá na frente. Então, por isso que a gente tem que se policiar, vigiar e orar o tempo todo. Olha essa imagem que interessante. Aí o galinho fala lá assim, né? Por isso eu faço parte dessa família. Arrumaram até uma perna de pau para ele. É empatia, né? Quantos de nós não somos esse galinho na família diferente? Calar os flamingos plenos, lindos. E aí a gente, né? É esse camarada que grita, que fala alto. Sempre tem, gente, um na família assim. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos, né? Ou estranhos, porque tem esse duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros de meio de progresso. Lembra lá do início que eu falei que a gente aprende muito mais com a dor? A gente também aprende muito mais com a raiva. Não é que a gente tem que alimentar esse sentimento não, viu, gente? Tem que ser um sentimentozinho que a gente possui, porque a gente ainda está, né? Nós somos ainda seres imperfeitos, mas a gente tem que ir eliminando. Aprendendo com as nossas falhas, com os nossos irmãozinhos que são diferentes de nós. E aí a gente fala assim, ó, mas então, né, a Liliane está falando não, mas então, senhor Kardec, que esse carinha aqui, ó, pedagogo, cientista, filósofo, no início cético, questionava demais, e por isso foi muito inteligente, muito prudente em suas atribuições na codificação espírita. Como que eu devo solucionar os problemas do meu lar? Como que eu faço? Aí nós temos essa belíssima imagem. Jesus bate às nossas portas todos os dias. A cada despertar, quando você abre os olhos, Jesus está batendo a sua porta. É a porta da sua casa? Também. Mas é a porta do seu coração. Ele está ali, naquele momento, convidando você a aceitá-lo. A aceitá-lo não é somente falar, eu aceitei Jesus e pronto, continua com os mesmos débitos, com as mesmas falhas. Todos nós sabemos onde nós devemos melhorar. Eu sei das minhas imperfeições. Vocês sabem cada um das suas. Se nós melhorarmos a cada dia um pouquinho, nós já estamos muito bem. Isso se chama reforma íntima. Lá no nosso centro, lá no Boa Nova, a gente tem uma agendinha. Depois vou trazer uma para você sortear, viu, Fábio? Na próxima quarta, dar de presente para eles. Essa agendinha, ela nos incentiva. Ela tem o Evangelho de Lucas, que é a reflexão do dia. E lá a gente escreve, você pode escrever. Então é como se fosse aquele diário da infância, que você vai escrevendo ali o seu dia, né? E aí ele tem algumas metas. Tem a meta do dia, tem a meta do mês, tem a sugestão da prece diária, que às vezes a gente se perde. Nossa, esqueci de fazer minha oração. Então você pega a agendinha e já tem ali um direcionamento para o seu dia. É muito importante. Quem quiser também tem no aplicativo, tanto da Play Store, quanto do... Qual que é o nome do outro? Ajuda? App Store. Então, tem nos dois aplicativos, chama Agenda Reforma Íntima. Se não me engano, é R$ 8,90 e tem ela online para vocês fazerem. É muito interessante. E a gente faz esse convite. Trazer Jesus para os nossos lares para solucionar os nossos problemas. E aí ele nos fala, lá em João 8,32, se não me engano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É quando nós começamos a estudar, nós nos assemelhamos com esse passarinho. Nós começamos
a sair dessa jaula, desses entraves da vida, né? Tentando aprender a cada dia. Aqui eu não vou ler muito não, mas eu vou explicar para vocês que meu tempo já está se findando. Fazer o culto no lar. É a tarefinha de casa que eu deixo para vocês. Todos já fazem? Culto do Evangelho no lar? Quem não faz, acho importantíssimo procurarem um dos dirigentes da casa, dos trabalhadores, e pedirem ajuda. Fala, olha, me ensina como que é o culto no lar, porque você vai estar levando um pouquinho de Jesus e do conhecimento da doutrina espírita para dentro da sua casa. Você vai escolher um dia da semana, no mesmo horário, e fazer uma leitura do Evangelho. Um breve comentário, põe uma água, faz uma oração, fluidifica aquela água, bebe e você vai ter uma semana maravilhosa. Eu tenho certeza disso. Muitas coisas se resolvem no culto no lar. Afastamos aqueles obsessores, aqueles irmãozinhos menos esclarecidos. E Divaldo ainda nos diz que quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos hasteando a bandeira do anjo Ismael, que é o anjo responsável pelos cultos nos lares. É o anjo guardião pelo Brasil. E qual que é o lema dessa bandeira? Deus, Cristo e caridade. Então, quando nós trazemos Jesus para os nossos lares, nós estamos hasteando essa bandeira branca na espiritualidade e irradiando em todo o nosso quarteirão o amor de Jesus pela nossa família, pelo nosso irmão e por todo o nosso planeta. Finalizar? Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-la. Vamos levar lá para o lado da família, né? A família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Então, eu encerro a fala de hoje, meus amigos. Sujem as mãos. Mexam na terra. Experimentem vivenciar o amor, o perdão, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Eu tenho a certeza, vocês deixando um pouquinho, às vezes, o egoísmo, a vaidade, esses sentimentos que com certeza nos atrasam, nós vamos evoluir um pouquinho a cada dia. Não precisamos dar um passo grande, mas se a gente der um passinho a cada dia em rumo à nossa jornada evolutiva, com certeza Jesus estará muito feliz por tomarmos essa decisão. Muito obrigada. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, reunidos em vosso nome, vosso poder e vossa glória, para que possamos buscar clarear o nosso caminho, buscar o entendimento, buscar essa coisa, esse amor que reflete em nosso espírito, em nossa alma. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui presentes, agradecidos pelos ensinamentos, a oportunidade. Enfim, ó Pai, temos muito que agradecer todo o dia, que possamos buscar constantemente esses ensinamentos, colocando na nossa prática diária. Muito obrigado. Neste momento também vamos fazer a fluidificação de nossas águas, que a espiritualidade superior presente neste momento nos auxiliam, colocando o remédio necessário e específico para cada um de nós, que ao tomarmos este remédio, esta água, possamos curar não só a matéria, mas também refletir em nosso espírito. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós.